Olá, meu nome é Sérgio, eu sou licenciado em Geografia e graduando, né, em Geografia pela Unesp Campus de Ourinhos. Me foi pedido aqui pelos colegas que eu falasse um pouco sobre a questão da reforma agrária relacionando a Batalha de Canudos e fazer uma relação também com o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. Acho que primeiro é interessante a gente definir o que seria a reforma agrária, né, já que está dentro desse contexto. A reforma agrária seria uma redistribuição de algumas propriedades rurais para parte da população. Ou seja, seria uma reestruturação da estrutura agrária no país, né? Seria uma modificação de toda a estrutura agrária, de toda a estrutura de terras que há no país para as pessoas que têm capacidade de trabalhar nela. Onde a terra ela precisa cumprir com uma função social. A função social dela é produzir, seja produzir alimento ou lucro, né? A terra ela possui essa questão da renda. É importante também a gente fazer um apanhado histórico, né, de como que se deu esse processo de apropriação e uso da terra através da história do país. A gente pode fazer esse histórico a partir do início da colonização, a partir das capitanias hereditárias. A gente viu que desde o início da colonização o Brasil foi dividido em 15 capitanias hereditárias, né, sendo algumas com mais proeminência, como a capitania de São Vicente, e depois disso também houve o processo de redistribuição dessas terras dentro das capitanias hereditárias, que eram das Sesmarias. Só que essas pessoas que se apropriavam da terra, que era cedida pela coroa, eram pessoas que tinham a capacidade financeira de produzir, de fazer com que essa terra rendesse. Durante toda a história do país, quem teve a posse da terra, até os dias atuais, são pessoas com capacidade financeira. Essas pessoas elas se instituem dentro de uma porção de terra que é chamada de latifúndio. Latifúndio são terras improdutivas, são terras que são ociosas. Essas pessoas que têm posse desses latifúndios, elas especulam em cima dessa terra. A terra ela possui renda e conforme você deixa ela um tempo lá ociosa, com o tempo ela acaba gerando muito mais lucro, muito mais renda. Então é muito produtivo que essas pessoas que são donas desses latifúndios, que elas deixem a terra lá paradinha, ociosa. E durante toda essa história também de apropriação e uso por parte dessa elite do Brasil, houve também diversas disputas, né, pela posse dessa terra por parte de pessoas mais humildes, por posse de trabalhadores, por exemplo. Um dos exemplos mais relevantes assim, na história do país é a Batalha de Canudos, que vai ocorrer no interior da Bahia entre os anos de 1896 e 1897. A Batalha de Canudos ela ocorreu porque um grupo de sertanejos e de ex-escravos liderados por um líder messiânico chamado Antônio Conselheiro, eles se instalaram numa região que era de posse, né, que eram vários latifúndios de posse de alguns oligarcas da época, que eram pessoas, né, ricas, donos de grandes porções de terra. Essas pessoas, então, lideradas pelo Antônio Conselheiro, se instalaram nessa região e passaram a instituir uma espécie de sociedade comunitária, né, socialista naquela região. Então todo mundo produzia e todo mundo tinha a mesma posse, a posse igual daquela terra e da produção que era adquirida a partir dela. No entanto, a oligarquia que era dona dessas terras, assim como a república que tinha se instalado naquela época, não aceitava a instalação da comunidade de Canudos. Então houve uma grande repressão por parte do Estado na época. A república ela não aceitava então Canudos e o próprio Antônio Conselheiro ele também não aceitava o regime político republicano da época. Ele queria instituir a monarquia novamente, queria que se instituísse novamente a monarquia. Eles acreditavam no retorno do Dom Sebastião e que a república seria o demônio, né, da nova era. Então ali havia necessidade da instalação de uma comunidade, uma comunidade totalmente comunitária, e a república não estava dando subsídio para aquela população ela poder se instalar ali, então eles sofreram bastante repressão. Depois de 3 tentativas, somente na terceira tentativa, a comunidade de Canudos ela foi totalmente destruída. Ninguém sobreviveu nesse conflito, ninguém. E durante grande parte da história do país também, além de Canudos, outros movimentos também eles passaram a ter grande importância, como, por exemplo, as lutas campesinas, que iniciaram a partir da década de 50, 60. Né? As lutas campesinas elas tinham uma relação muito forte, inclusive, com a própria igreja.
Durante a segunda metade do século XX no país, a gente teve uma relação muito grande dos movimentos das vias campesinas juntamente com os movimentos eclesiásticos, que eram influenciados por uma, como é que chama? Por uma ideologia, né, da Igreja Católica, que era a teologia da libertação, que buscava essa questão de você dividir a terra para as pessoas que eram mais pobres. Então a questão dos movimentos de luta pela terra e a luta eclesiástica ali, elas andaram juntos durante grande parte da história da luta pela terra. No institucional, o Estado, ele compra parte dessas terras, né, de latifúndios, e ele, comprando essas terras, ele redistribui para a parte dos camponeses, para a parte dos trabalhadores rurais. Só que existem muitos problemas burocráticos que envolvem a reforma agrária aqui no país. Um deles é a própria questão da oposição, dos oligarcas que são donos dessas terras, assim como também tem questões políticas como da bancada ruralista atualmente, né, que é uma grande oposição à questão da luta pela terra no país. Uma coisa também é o problema de financiarização em cima do trabalhador rural, porque quando existem dois momentos. Um é o do acampamento, onde os trabalhadores sem terra ficam assentados, e o segundo é o do assentamento em si, onde eles já estão fixos. Só que quando o trabalhador sem terra está assentado, ele precisa de subsídios para poder constituir uma área produtiva ali. Então ele precisa de insumos agrícolas, ele precisa de fertilizantes, ele precisa de adubos, ele precisa de uma assistência técnica que ajude ele a trabalhar a terra e possa produzir facilmente nela, né, com melhor produtividade. E esses são dois que eu coloquei, entre vários entraves burocráticos e institucionais que acabam fazendo com que a reforma agrária no país, mesmo institucionalizada, ela passe a não ser tão efetiva atualmente. É claro que existem vários outros fatores, né? Eu quis colocar aqui somente um dos dois. A reforma agrária no país, ela está dentro também do Estatuto da Terra. O Estatuto da Terra ela surge em 1964 com o governo do Jânio Quadros, se não me engano. E aí, a partir de então, a gente tem o Estatuto da Terra e a questão da reforma agrária também ela começa a se tornar muito forte a partir da década de 80 com o MST. E aí é importante a gente colocar, né, só para encerrar, a gente tem, isso é um fato, né, no país, uma grande desigualdade na distribuição de terra. Esse é um dos principais problemas que se vê aqui na questão campesina. Um problema na má distribuição de terras no país. Cerca de 1% da população nacional ela detém cerca de 50% da parcela de terra do território nacional. Isso é um grande problema. 1% da população detém 50%. Uhum. Então, eu, né, como da área da geografia, né, procuro estudar um pouco disso, mas a gente sempre está procurando se aliar aí a esses movimentos sociais, dada a importância que se tem todos os movimentos, né, não só a MST, mas todos os movimentos de luta pela terra, que são movimentos históricos, são movimentos legítimos, né, e aí essa acho que é um pouco da importância que eu queria colocar para vocês. Beleza?